Olá pessoal, meu nome é Caio Bittencourt, eu sou professor aqui do Instituto Advance Eletrônica. Nós que oferecemos curso na área de manutenção de equipamentos de informática, lembrando sempre que o nosso curso também dá base para o aluno poder atuar em outros mercados de manutenção. Então pessoal, dando continuidade ao conteúdo que nós vimos na aula 40, hoje é a aula de número 41, nós queremos falar, a respeito dos tipos de sensores. Então a gente vai explanar alguns exemplos aqui de tecnologias de sensores para que nós possamos ter uma base suficientemente boa para nós podermos entender um pouquinho sobre a categoria presente de sensores disponíveis aí. Então, o primeiro tipo de sensor que a gente quer apresentar para vocês é um sensor de temperatura. Então, temperatura é uma grandeza por excelência, sempre está presente, a medida de temperatura na grande maioria dos equipamentos modernos, e temperatura faz um parâmetro importante para nós podermos avaliar e também dar manutenção. A temperatura sempre participa dos processos e dos circuitos eletrônicos. Então, começando dentro da categoria por temperatura, vamos falar de dois tipos básicos de sensores, que eles são meio que complementares, que é o NTC e o PTC. Então, são sensores aí bem difundidos já há algum tempo no mercado, e são sensores que fazem uso de um comportamento da variação da resistência em função da temperatura. Então, se eu for fazer o gráfico do NTC, vamos colocar aqui, fazendo um gráfico do NTC, eu vou ter o seguinte comportamento. Quase que uma reta. Aqui eu tenho, por exemplo, 100 kΩ. Aqui eu tenho, por exemplo, na escala que começa a 10 ohms. E aqui eu tenho alguns valores aqui, que vão crescendo. Então aqui eu tenho, por exemplo, 100, 1000, 10.000 e 100.000 lá. E aqui, pessoal, eu vou ter o gradiente de temperatura. Então essa temperatura, ela vai ser colocada no eixo X aqui, e eu vou ter um máximo de 120 graus, 120 graus, e aqui a temperatura mínima seria menos 40 graus. Então, olhando para essa curva, eu vou usar o exemplo do NTC e do PTC como base para você aprender e poder usar os manuais aí para qualquer tipo de sensor. Eu tenho trabalhado dessa forma, usando o gráfico, porque vocês têm que reconhecer num gráfico o comportamento do sensor. Tá? A eletrônica está evoluindo bastante e eles estão inventando a cada dia novos sensores, novas tecnologias de semicondutores para sensor. Então a gente vai falar de uma forma geral daqueles que são mais comuns, mas explicando este gráfico eu quero mostrar para vocês uma forma de você pegar um catálogo e quando você for da manutenção, se aquele sensor que você vai se deparar não estiver no conjunto de sensores que a gente vai apresentar, você tem como absorver o conhecimento, ou pelo menos você tem como buscar nesse catálogo, nesse datasheet do sensor, como é que ele trabalha. Então, o que está sendo mostrado para nós aqui? O que está sendo fácil de entender? Eu tenho um valor de temperatura aqui que não importa, vamos dizer que fosse 20 graus, estou chutando, tá pessoal? Só para a gente entender. E eu tenho uma dada resistência. Então, nesse eixo temperatura, nesse eixo seria a minha resistência, o meu ohms. Então, para esse dado valor de temperatura, eu tenho uma resistência. Se eu pego um valor de temperatura maior e projeto agora no eixo Y, aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X. Então, temos que sempre ter isso em mente. Então, eu aumentei a temperatura, a resistência aumentou ou diminuiu? Eu estava com 10.000, foi para 1.000. Então a resistência diminuiu. Se eu aumento mais a temperatura, olha o que acontece. Projetando aqui no eixo Y, que é o da resistência, eu vou ter um valor menor. Então o que você está percebendo com esses três exemplos que eu estou dando aqui?
Quanto mais a temperatura aumenta, então a temperatura aumenta, estou botando a setinha com mais aqui, ó, a resistência dele diminui. Correto? Então eu aumento a temperatura, vou aumentando aqui ó, os valores de temperatura, e quando eu projeto esse ponto aqui, ó, que eu pego aqui em função da temperatura, quando eu pego esse ponto, eu projeto no eixo da resistência, que é o meu eixo Y, eu descubro que a resistência está caindo. Então quanto mais temperatura, menor será a resistência. Então não é difícil perceber que o coeficiente de variação de resistência é negativo. Por quê? Porque se aqui aumentasse e aqui aumentasse, seria positivo. Como aqui eu aumento a temperatura e a resistência cai, então a resistência está indo para um valor menor. Então é um coeficiente negativo. É por isso que ele tem esse nome, NTC. O N vem de coeficiente de temperatura negativo. Tudo bem? Então a curva de um NTC seria essa aqui. Vamos colocar aqui, ó, que é uma curva de um NTC. Se por um acaso você encontrar uma curva um pouco diferente, não se preocupe. O importante é você determinar aqueles parâmetros que a gente colocou na aula anterior. Você tem que saber a faixa, você tem que saber, né, o comportamento do sensor e você tem que saber para que ele serve, né? Então é importante você descobrir isso para você depois poder atuar na manutenção, se caso você não conhecer o sensor. Se a gente pegar e fazer um gráfico agora, vou até desenhar aqui desse lado aqui, ó. Se a gente desenhar um gráfico agora do PTC, eu mostrei do NTC. Se a gente desenhar um gráfico do PTC, a gente vai ter algo parecido com isso aqui, ó. Então, se eu colocar aqui, né, eu não vou colocar valores, porque isso você pode buscar no manual, tá? Eu vou colocar os extremos de valores. Eu posso ter, por exemplo, um limite máximo aqui de menos 100 graus, e ter um limite máximo aqui, por exemplo, de 200 graus. É um exemplo, né? Eu posso ter aqui um valor de resistividade que vai de 2,4 e aqui seria próximo de zero, ou zero, né? Então aqui é o meu R e aqui é o meu grau centígrado. A temperatura está aqui. Então o T está aqui embaixo e o R está aqui. O que você está percebendo? Acho que você já intuiu, já percebeu. Eu pego um valor de temperatura e a resistência do sensor sobe. Eu pego um valor de temperatura, a resistência do sensor sobe mais ainda. Eu pego um valor de temperatura, a resistência do sensor sobe. Ao passo que aqui a resistência diminui com o aumento da temperatura, no PTC é o contrário. A resistência aumenta com o aumento da temperatura. Então ele tem um coeficiente de variação positiva. Por isso é PTC, que é positivo o coeficiente de variação. Só que o detalhe a perceber, pessoal, é que eu peguei um gráfico baseado num PTC real, ele está com um range de temperatura maior. Se você comparar menos 100 a mais 200, é diferente de menos 40 a mais 120. Esse parâmetro a gente falou lá na aula 40. Qual é a faixa de atuação do sensor? E também a gente nota que no caso da resistência, ela está variando de 0 a 2,4. Uma variação de uma escala de grandeza muito pequena se comparado, por exemplo, com essa escala aqui, ó, que vai de 10 a 100 mil. Então, uma escala de grandeza muito pequena e uma faixa de temperatura maior. Esse é o gráfico do PTC, de um exemplo de PTC. Aqui o NTC, eu tenho uma variação de temperatura menor e tenho uma variação de resistência maior se comparado com esse gráfico do PTC. Tudo bem, pessoal? Então, por que eu estou desenhando esses dois gráficos em destaque? Porque eu quero mostrar para vocês que com o entendimento do gráfico, vocês podem ler qualquer sensor. Eles estão inventando hoje sensores que estão no meio de circuitos complexos. O sensor ele vem dentro de um chip, ele vem dentro de vários tipos de forma de sensor. Então a gente vai dar uma base para vocês, estou reenfatizando bastante para vocês, para que você possa ir lá no gráfico e identificar. Vou apresentar aqueles que são de uso comum, para você ter uma base de conhecimento do quais são os sensores usados, mas não fique preso a esses que eu vou mostrar. É isso que eu quero passar para vocês. Aprenda a interpretar o gráfico para você poder buscar e entender qualquer sensor novo que vai aparecer no mercado, porque todos os dias eles estão aí buscando evoluir, né, pessoal? Buscando melhorar o que existe já para que faça a tecnologia avançar. Então eu creio que
a explanação do NTC e do PTC passa para vocês a condição de pescar. Eu não quero dar o peixe para vocês. Nós não estamos mais na era de aprender para decorar. Você tem que aprender para saber, para consultar e para poder buscar a informação lá no datasheet. Então é isso que nós estamos querendo passar para vocês aqui. Agora vamos dar mais alguns exemplos aqui de sensores, outros exemplos, né, de sensores que são dentro da faixa de temperatura. Um deles eu acho que você vai se surpreender, porque na verdade a gente já viu esse componente. Tá? Então qual seria esse sensor que a gente já viu? É o diodo. Então, o diodo ele pode ser usado como sensor de temperatura. Como é que funciona a curva do diodo? Rapidamente. A curva do diodo é o seguinte, ele tem aquele VBE lá, né, aquele 0,7 que ele faz assim, né? Creio que você se lembra disso. Então, se eu for expressar o que acontece num diodo, por exemplo, eu tenho 0,62, que é essa tensão aqui, ó, que já está começando a polarizar aqui, ó, que seria aquele próximo de 0,7, mas aqui eu estou colocando o valor mais exato, 0,62 volts a 25 graus. Então, 0,62 volts a 25 graus para uma corrente de 1 mA. Aonde eu pego essa informação? No datasheet, pessoal. Datasheet é o lugar onde diz o que acontece com um determinado componente. Então a gente já está enfatizando o datasheet para vocês se acostumar com essa ideia de pesquisar, tá? A gente vai apresentar uma base, que você tem que ter uma base também, né? Você não pode querer pesquisar do nada, você tem que ter alguma aceleração, algum encaminhamento no conhecimento. A gente está dando para vocês um apanhado aqui de sensores, mas vocês vão ter que se acostumar com essa pesquisa. Então, 1 mA, 0,62 volts, ele funciona e dá essa condição de trabalho aqui de tensão a 25 graus. E o datasheet me informa que para cada grau que ele aumenta, para cada grau que eu coloco, se por exemplo for para 26, né, estava 25. Se eu colocar aqui 26, ó, essa tensão aqui vai aumentar em quanto? Essa tensão vai aumentar em 2 milivolts. Ah, mas é muito pouco. Mas é o suficiente para, por exemplo, um circuito eletrônico perceber. Então, o diodo funciona assim. Eu polarizo ele e ele vai, para cada aumento de 1 grau, ele vai aumentar mais 2 milivolts. Se colocar 27, mais 2 milivolts. 28, mais 2 milivolts. Então, esses milivolts que está aparecendo, eu boto isso num circuito específico, que a gente inclusive ainda vai tratar, né, na área de amplificação, e ele vai dar para mim, né, a tradução direta da temperatura. Então, está funcionando até como um transdutor, porque é direto, né? Nós podemos colocar ele como um transdutor. Se a gente focar que a tensão pode ser interpretada como temperatura, porque na verdade eu vou ter que converter a tensão num valor de temperatura. Aí nesse caso não é um transdutor. Então depende como eu estou olhando, né? Mas na verdade, ao pé da letra, ele não é um transdutor, tá? Então o diodo ele funciona dentro de uma faixa, né, de temperatura razoável. Ele vai funcionar, por exemplo, até 100 graus. Então ele é um razoável sensor de temperatura, porque eu consigo fazer a leitura desse valor de tensão, amplificar, melhorar essa forma de tensão e traduzir depois por um circuito a variação de tensão em cima do diodo como sendo um representante de temperatura. Então, o diodo também é um exemplo de sensor de temperatura. Um outro que é muito comum na área de temperatura é o termopar. Existem uma quantidade imensa de tecnologia de termopar. Vou apresentar uma só para vocês, tá, pessoal? Então, qual que eu vou apresentar? Eu vou apresentar aquela que usa um efeito chamado Seebeck. O que é isso? O efeito Seebeck é quando eu coloco um material, coloco um outro material e faço eles ficarem juntos aqui na ponta, ó. Então eu tenho os dois materiais juntos. Como eles têm coeficiente de dilatação térmica diferente, eu vou ter que a tensão nos terminais aqui, ó, vai ser um K, uma constante, que depende dos materiais, vezes a temperatura. Então, dependendo do material, né, dependendo do tipo de material,
né, eu vou ter um V diferente. Por exemplo, se eu usar cobre com constantan, eu vou ter um K, chamado de K1. Se eu vou usar uma junção de ferro com constantan, que é um material, eu vou ter um outro K, que eu vou chamar de K2. E assim vai. Aí você vai ter um gráfico, como parecido com esse que eu mostrei, em que, dependendo da junção, né, vai dilatar diferente, vai gerar uma diferença de potencial, uma tensão, e essa tensão vai ser traduzida como uma temperatura. Então, é importante notar que nesses dois modelos primeiros, a variação era de resistência. Ele não gera tensão, ele gera uma resistência que eu posso depois interpretar como temperatura. No caso do diodo e do termopar, ele está gerando diretamente um valor de tensão. E esse valor de tensão pode ser interpretado como um valor de temperatura. Então é importante a gente perceber isso. Uma outra categoria de sensores que nós vamos falar agora é a parte de sensores de luz. Então vou apagar isso aqui tudo. Nós vamos falar a respeito dos sensores que medem luz. Sensores que medem luz são sensores importantes também, né, pessoal? Então vamos lá. Vou colocar aqui luz. Quando não couber mais no quadro, eu vou apago tudo aqui, mas enquanto couber, eu vou deixar aqui. Eu tenho um LDR, que é o primeiro modelo de sensor de luz. O que é o LDR? O LDR é uma junção semicondutora. Está aqui o nosso LDR. E que quando a luz bate em cima dele, ele muda a sua resistência de algumas centenas de ohms, né? Ou de alguns mega-ohms, vamos pegar a curva como ela é, de alguns mega-ohms. Quando está sem luz, é alguns mega-ohms. Então aqui é sem luz. A resistência é muito alta. Quando eu tenho em cima dele luz forte, ou seja, quando a luz solar está batendo de forma direta, ele vai ter algumas centenas de ohms só. Então aqui é luz forte. Esse sensor é usado? É. Sabe aquela lâmpada do poste que quando fica de noite a lâmpada acende? Lá tem um LDR. O LDR sente que a luz do sol, né, vai caindo, ele altera a sua resistência. No caso ele aumenta, né, porque está diminuindo a luz. Quanto menos luz, maior vai ser a resistência. E ele vai fazer com que essa luz que está diminuindo seja traduzida numa resistência maior, e essa resistência vai ser detectada por um circuito, que nós vamos ver lá no módulo 2. Né? Lá é a hora de falar de circuitos, aqui eu estou apresentando os componentes. E aí ele vai pegar e vai acender aquela luz que nós temos lá no poste. Então o primeiro sensor que nós trabalhamos, né, na área de luminosidade é o LDR. Um outro sensor na área de luz que nós podemos também apresentar para vocês, na verdade é um sensor que você já conhece, que é na verdade o fotodiodo. Então, fotodiodo, lembra que eu coloquei do fotoacoplador? Eu tinha um LED e um fototransistor. Lembra disso? Eu posso ter esses dispositivos separados. Então eu vou falar primeiro do fototransistor, depois eu falo do fotodiodo. O fototransistor você já conhece, só que eu posso ter ele, somente ele. Não preciso ter ele dentro de um componente com LED. Aquele exemplo lá do fotoacoplador existe. Mas existem componentes em que eu tenho só isso aqui. Para quê? Para que quando a luz seja colocada assim, ele vai fazer o papel de mudar a condução aqui, né? Aquela relação que a gente conhece. O IC é beta e B. O IB está vindo da onde? Está vindo da luz. Tudo bem? Então isso aqui é o fototransistor. Você meio que já conhece. Uma variação desse componente é o fotodiodo. Só que o fotodiodo não é um transistor. O fotodiodo, ele é um diodo, só que ele é sensível à luz. Então seria com a setinha para dentro, assim, né? Vamos considerar a simbologia dessa forma. Então, quando a luz bate no diodo, o diodo muda a condição de condução dele. Parecida com esse aqui. Só que a diferença desse para esse aqui ele é mais rápido. Né? Ele é mais rápido e ele tem a condição de trabalhar com vários comprimentos de onda. O que é isso? Ele tem condição de trabalhar com vários tipos de luz.
Ele pode trabalhar com ultravioleta, pode trabalhar com infravermelho. Vai acontecer o que acontece nesse, vai acontecer para ele também. A diferença é que ele é mais rápido. Ele, para circuitos que são ligeiramente rápidos, ou para necessidades, melhor dizendo, que exijam velocidade, o fotodiodo é melhor. Então eu vou colocar na lista aqui, eu vou criar uma lista aqui do lado, ó, pessoal. Vou colocar o que nós temos já colocado. Então temperatura, eu tenho o NTC, o PTC, o diodo e o termopar. Para luz, né? Sensor de luz, vou até mudar de cor aqui, ó. Sensor de luz, eu tenho o LDR, eu tenho o fototransistor, eu tenho o fotodiodo, que eu acabei de apresentar para vocês, e eu tenho também a célula fotovoltaica, que eu vou mostrar agora para vocês. Então, como é que funciona a célula fotovoltaica? A célula fotovoltaica é a mesma coisa que esses dois aqui. A diferença é que ela converte a luz numa quantidade maior de energia. Então, a energia que vai aparecer nos seus terminais é maior. Ela tem uma condição de trabalhar com alguns tipos de equipamento. Aí você vai dizer, professor, mas se o funcionamento é igual, por que tem tanto tipo de modelo diferente? Porque quando você for lá no gráfico, por isso que eu estou enfatizando, né, a questão do gráfico, do datasheet, uma determinada aplicação, como eu mostrei a diferença, por exemplo, entre o PTC e o NTC, você viu que a variação de resistência ela é bem diferente. Os dois fazem a mesma coisa, mas um varia a resistência muito mais do que o outro. Então, para alguma aplicação, o NTC é mais interessante. Para uma outra aplicação, o PTC passa a ser mais interessante. Então é a mesma coisa que a célula fotovoltaica. Ela funciona parecido com esse aqui, a luz incide, né? Ela gera uma diferença de potencial, o diodo também faz isso, e o fototransistor também faz isso. Só que ela tem uma condição, dependendo do gráfico lá que vocês vão ter que consultar, que vai ter uma atuação específica num determinado tipo de circuito. Então a gente não pode ficar dando ênfase muito num tipo só, porque senão a gente não explana para vocês um apanhado de sensores. A gente quer explanar a ideia e quando vocês forem dar manutenção, aí a gente entra no detalhe, né? Aí a gente entra no como é que ele está funcionando, qual é a tensão que ele está gerando. É aí que lá no módulo 2 nós vamos falar disso. Então, já fiz aqui, vou apagar aqui, ó. Estou com a nossa listinha aqui. Vou deixar ela aqui. Outra categoria importante, pessoal, é os sensores de velocidade. Então, uma categoria também importante são sensores de velocidade. Existem vários? Existem vários. Existe o taco gerador, né? Taco gerador, ele é na verdade seria, colocando para você entender, ele é um motor ao contrário, tá? Ele é um motor ao contrário, por quê? Porque quando eu aplico um movimento nele, velocidade, ele gera uma tensão. Então tá aqui, eu tenho um eixo, giro um movimento aqui, e ele gera uma tensão na saída. Então vou colocar aqui, ó, taco gerador. Então é um tipo de sensor. Ah, quanto ele gera? De novo, temos que consultar o datasheet. Então o primeiro modelo seria o taco gerador. Um outro interessante é o interruptor de lâmina. Interruptor de lâmina, como é que é? Eu tenho dois ímãs e eu tenho um invólucro aqui. Quando eles se colocam, se posicionam, um na frente do outro, acontece que um ímã é empurrado, por exemplo, e ele fecha um contato aqui, ó. É parecido com o relé que a gente aprendeu, só que o que faz empurrar isso aqui é a interação entre dois ímãs. Então, isso aqui é um tipo de sensor. Existe um modelo dele que é o reed switch. Vou até escrever aqui, ó, reed switch. Também é usado para isso. Tá? É um tipo de sensor que detecta a velocidade. É possível usar, né, falando um pouquinho dos sensores ópticos que a gente apresentou aqui, é possível usar, e eu não vou entrar muito em detalhe, mas é possível usar sensor óptico para detectar velocidade.
Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, um encoder, né, que é um disco, ele é todo perfurado assim, ó. Só que você pode encontrar impressora, dependendo do coisa. E aí aqui eu tenho o LED emitindo luz aqui, ó. O LED vai passar no furo. Quando o furo permite que a luz passe, a luz aparece aqui. Aí aqui tem um fototransistor, por exemplo. Aí, quando esse disco gira que a luz não passa, então ele detecta o quê? Ele detecta pulsos aqui, ó. E esses pulsos, a quantidade de pulsos tem a ver com a velocidade. Então é uma forma de usar um sensor óptico para detectar velocidade, que é o chamado interruptor de luz. Tem alguns modelos desse aqui em que o disco ele é prata ou ele é espelhado. A luz bate e reflete. Aí tem um sensor aqui, ó. Se a luz, vamos dizer que agora não é mais o disco furado, é o disco platinado. Então ele tem uma reflexão. Então tem uma faixa aqui que reflete, outra que não reflete. Reflete, não reflete. Né? Ele é todo assim, ó. Quando a luz bater e aqui é fosco, não reflete. Se ela bater aqui, ele é liso, então ele reflete. Aí a luz que ele reflete, bate aqui nesse fototransistor, por exemplo, e ele detecta. É uma outra forma, tá? Então é uma forma de fazer a captação da luz por reflexão. Então isso é importante. A frequência depende da velocidade, então eu consigo medir velocidade dessa forma. Existem sensores de vazão. Sensores de vazão, o que é isso? Sensor de vazão nada mais é do que a gente ter uma quantidade de líquido entrando aqui e eu tenho algum dispositivo que me dá, em função da quantidade de líquido que está circulando por aqui, ou seja, da vazão, ele me dá uma diferença de potencial, ele me dá uma tensão. Essa tensão é proporcional à vazão. Então, isso também é usado. Existem inúmeras tecnologias, tá? É tanta tecnologia que tem que a gente nem vai entrar nesse detalhe, mas só apresentando para você o conceito. Existe? Existe. Sensor de posição. Esse aqui é bem usado também e é interessante para a gente conhecer. Como é que é o sensor de posição? Sensor de posição é assim, ó. Eu tenho, por exemplo, um que é básico, que é o chamado fim de curso. Então eu tenho, por exemplo, eu tenho um carrinho, imagina um braço de uma impressora, uma máquina, que for trabalhar com a área aí que possa trabalhar com máquinas, né? Geralmente tem esse tipo de sensor. Então a máquina se desloca, quando ela chega, que ela bate aqui, ela empurra essa chave fecha e a máquina sabe que chegou no fim de curso. Então eu boto um de cada lado, quando ele vir para esse sentido, detecta o fim de curso da esquerda, por exemplo. E quando ele vir para cá, detecta o fim de curso na direita. É muito usado esse tipo de sensor. Sensores capacitivos, olha quanto tipo de sensor, pessoal. Sensor capacitivo. Como é que funciona, professor? Eu tenho aqui, ó, um eixo e eu tenho aqui inúmeras placas aqui, ó, montando um capacitor. Aí aperta aqui, ó, e faz um deslocamento aqui, só que é um deslocamento muito pequeno. Deslocamento aí de dimensão assim que a gente quase não vê. Aí faz alterar a distância das placas. Você sabe que a capacitância ela é proporcional, né? Tem uma constante vezes a área dividido pela distância. Se eu mudar a distância, eu mudo a capacitância, concorda? Então, quando eu aperto aqui, muda a distância entre as placas e a capacitância muda. Então, se eu fosse montar um gráfico, eu teria o quê? Eu teria, fazendo rapidinho aqui, eu teria que a capacitância vai aumentar quando a distância diminuir. Então, a distância está diminuindo, né? E a capacitância, que seria aqui, ó, colocar dessa forma, que é o C, aqui é o D. Né? Então, conforme a distância diminui, vamos colocar assim, a capacitância aumenta. Tá batendo? Tá. Eu estou andando para cá, estou diminuindo. Vou até apagar aqui para você enxergar. Estou diminuindo a distância, ele está aumentando a capacitância. Tudo bem? Então, não preciso explicar muito, né? Mas
A ideia é essa. Existe o mesmo conceito para sensores de posição indutivos. Existe? Existe. Então eu tenho lá minha bobina e eu tenho um determinado núcleo. E esse núcleo vai ser onde vai tocar para ele mudar de posição. Ele vai vir mais para cá, ele vai vir para dentro. Quando ele vir para dentro, ele vai alterar o valor da indutância. Se ele vai alterar o valor da indutância, quer dizer que a indutância vai variar em função da posição do núcleo que está entrando ou saindo dentro da bobina. Então é um tipo de sensor também de posição. Um outro sensor que nós podemos apresentar para vocês, dentro da área de posição, é o sensor de potenciômetro. A gente já viu alguma coisa sobre isso. Então aqui está o meu potenciômetro. O que é um potenciômetro, professor? Potenciômetro é um resistor variável. Como é que funciona isso? Funciona que eu posso pegar esse eixo aqui, ó. Vou desenhar isso aqui de uma forma para você entender melhor. Vou apagar aqui, eu acho que já deu para você entender a ideia, pelo menos, né? Vou apagar aqui o fim de curso. E o camarada coloca, por exemplo, lá, ele coloca aqui onde vai se deslocar. Então, se ele vem para cá, a resistência entre esse ponto e o ponto onde, vamos dizer que ele parou aqui. Então, a resistência vai ser essa aqui, ó. Se ele levar o cursor dele para lá, vou fazer um outro desenho, o cursor está aqui. Então, agora a resistência é essa aqui, ó. Então, conforme ele desloca aqui, é como se ele tivesse no resultado final, ele tem uma resistência e outra resistência e um terminal no meio. A ideia é essa aqui. Só que ele varia, conforme ele mexe esse ponteiro aqui, ó, esse cursor, melhor dizendo, ele posiciona. Dependendo da posição que ele para, por isso que é um sensor de posição, dependendo da posição que ele para, por exemplo, parou aqui, ó. Ele estava aqui, eu movimentei ele para cá, ele veio parar aqui. Então, essa resistência é essa aqui, ó, R1, que seria aqui. E essa resistência que sobrou aqui para completar é R2. Está aqui, ó. Então, eu posso usar ele, a variação da resistência em cima de uma lâmina de carvão, que é um potenciômetro. Potenciômetro é isso. É uma lâmina de carvão, que é um resistor, em que eu boto uma haste e ela vai andando em cima dessa lâmina e a posição que ela para, ela me dá um valor de resistência daqui para cá e daqui para cá, que é complementar, né? Porque esse valor aqui não muda. Então, eu vou dar um exemplo numérico aqui só para facilitar. Se isso aqui vale 1K, e aqui vale 800 ohms, R1 vale 800, aqui, ó. Quanto é que vale R2? Vai valer 200. Se nesse caso aqui está valendo 500, porque está no meio, então está valendo daqui para cá, está valendo 500. Quanto é que vale desse outro lado aqui? Mais 500. Por quê? Porque sempre tem que dar 1K. A resistência total é 1K. Então isso aqui é o potenciômetro. Ele é usado como sensor de posição também, entre outras finalidades. Um outro sensor importante que nós podemos apresentar para você é o fim de curso magnético. É a mesma ideia do fim de curso, só que a diferença é que ele vai fazer o fechamento como acontece lá com o reed switch. Então, quando chegar no fim de curso, ele vai fazer com que a chave seja sensível ao magnetismo, tem um ímãzinho. Esse ímã faz, como acontecia lá no reed switch, ele magnetiza, por exemplo, uma bobina que está aqui, ó. Então o ímã chega perto, ele dá um sinal, né? E aí esse sinal é colhido e ele lê um sinal de fim de curso, só que não é por uma chave, é por uma bobina e por um ímã que está se aproximando da bobina. Ou se afastando, né? Depende do lado que ele se movimenta. E o último sensor que também posso apresentar, mas não é um sensor especificamente, mas ele pode ser usado como sensor, é o reostato. Então está aqui o desenho. Pode ser um desenho parecido com o do potenciômetro. O potenciômetro tem esse formato também. Reostato. Ele pode ser usado fora da aplicação de sensores? Pode. Mas ele também pode ser usado em alguns casos como sensor. O que é o reostato? Eu posso ter um potenciômetro. O reostato, na verdade, ele é muito parecido com o potenciômetro. Qual a diferença? A diferença é que o reostato, a variação de resistência é da ordem de alguns ohms só.
e ele consegue dissipar muito mais potência. Já o potenciômetro, a variação de resistência acima dele vai de quilo-ohms até mega-ohms, dependendo do caso, e ele não pode dissipar muita potência. Então essa é a grande diferença entre o reostato e o potenciômetro. Mas em suma, no funcionamento, dependendo da posição, eu tenho aqui um cursor que está passando. Imagine que eu tenho isso aqui e está tocando, e aqui é uma lâmina. Esse aqui é uma lâmina metálica. Conforme eu giro esse negócio aqui, eu faço esse processo aqui que eu expliquei para vocês. Ele vai aumentar essa resistência entre este ponto e o centro e vai diminuir a resistência entre este ponto e o centro. Do mesmo jeito que aconteceu aqui. Quando eu puxei para cá, eu aumentei a resistência entre esse ponto e este, entre este ponto e este, e diminuí a resistência entre este ponto e este. Se eu fizer o inverso, levar o cursor para cá, vai acontecer que vai aumentar daqui para cá, onde eu for parar, e vai diminuir. Então, a ideia é a mesma. Só que o reostato, ele vai fazer isso com uma quantidade de potência maior. Então, o reostato também pode ser usado. O reostato é usado, por exemplo, em geladeira, né? Tem algumas geladeiras antigas que usavam reostato. Então, o reostato, ele é uma resistência com capacidade maior, uma potência maior, e eu posso usar, dependendo do caso, posso usar ele como eu uso o potenciômetro para poder fazer, através da variação de resistência, a identificação de posição. Tudo bem, pessoal? Eu quis apresentar um apanhado informativo. Note que dessa quantidade que eu estou mostrando para vocês aqui, talvez vocês vão trabalhar com 20% dos modelos que eu mostrei para vocês. Mas o importante é vocês conhecer pelo menos que existe, tá? Aqueles que vocês se depararem na manutenção é aquele que você vai se especializar. Até porque está surgindo novos sensores, como eu falei. Então não dá, mesmo que eu quisesse, não dá para preencher toda a gama de sensores. Existem outros sensores aí que eu nem vou citar aqui. Mas com essa ideia básica, para você ver que dá para medir muita coisa. Dá para medir temperatura, dá para medir luz, dá para medir velocidade, dá para medir posição, dá para medir bastante coisa. Fluxo, vazão, que eu desenhei aqui também. E entre outras coisas, né? Dá para medir carga, que é o string gauge, que eu não vou falar, só citando, que ele mede o que usa na balança, é um sensor de peso. Então, com essa informação a respeito de sensores e com o entendimento de que a curva do sensor vai se dar no gráfico e no datasheet, você tem condições, pelo menos, de pegar um esquema elétrico, olhar para o sensor, se ele aparecer, e não ficar achando um bicho de 7 cabeças. Você vai, pelo menos, tentar entender como é que ele funciona. E se tiver algum aluno aí que quiser descobrir mais a respeito de algum desses especificamente, com algum detalhe a mais, escreve para nós. A gente pode gravar uma aula bônus só para falar por exemplo, de um sensor que nós não abordamos aqui. Tá bom? Porque essa área de sensores, pessoal, é uma área que o pessoal está inventando coisa a todo instante. Então, você conhecer essa base aqui vai te ajudar, pelo menos, a se posicionar na hora da manutenção. Tudo bem? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido o conceito. E vamos, então, seguir aí no nosso curso na próxima aula. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.